né? Então vai ser gravado e depois postado. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à pergunta 116 do Catecismo Maior. Só relembrando, a pergunta é: que se exige no quarto mandamento? O mandamento que nos chama ao dever de guardarmos o dia do Senhor. E a resposta a esta pergunta é a seguinte: o quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos especificados que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o 1º dia da semana desde então até ao dia de hoje, e há de assim continuar até ao fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento é chamado o dia do Senhor, domingo. Nós já tratamos da primeira parte dessa pergunta, ou da primeira metade dessa pergunta. Nós já vimos, nesse primeiro momento, o conceito bíblico de sábado. Então, falamos desse conceito bíblico de sábado como um tempo sagrado, ou todos os tempos estabelecidos por Deus em sua palavra para serem guardados como santos, que significa separados dos dias comuns e dos trabalhos e afazeres e lazeres que são próprios a esses dias. Nós vimos também que há o sábado no sentido mais amplo, que são todos os tempos que na antiga dispensação do pacto da graça, há só um pacto da graça, mas há 2 dispensações desse pacto, e lá no Antigo Testamento, ou antiga dispensação do pacto da graça, estes dias santificados poderiam abranger o espaço de um dia, como o sábado semanal, e até o espaço de um ano, como o ano sabático. E todas as festas celebrativas dos judeus eram assim chamadas de sábados ao Senhor. Na semana passada, nós terminamos de falar porque o dia em 7 não é simplesmente um dever ou uma lei cerimonial. Então nós distinguimos o sábado em seu aspecto cerimonial, que são os tempos que Deus mandou ao povo da antiga aliança guardar, que apontavam para o passado, para a obra de Deus de redimir Israel e formar a nação de Israel, apontava para os favores e bênçãos de Deus no presente, na terra da promessa, e principalmente apontavam para um futuro, quando o Senhor enviasse o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o Salvador, o Cristo, o Messias. Então, os dias ou tempos sagrados que estavam ligados ao calendário litúrgico que Deus deu a Israel, estes tempos, eles perdem o seu vigor com a vinda de Cristo, posto que eram sombras do cumprimento da promessa de Deus ao homem na nova aliança com a vinda de Cristo para nos redimir. No entanto, o princípio de guardar como um sábado, ou um dia santificado ao Senhor, um tempo santificado ao Senhor, um dia semanal, um dia em 7, este princípio permanece. E aí nós demos alguns argumentos, né? Para ser preciso, 4 argumentos. O primeiro é que este princípio não faz parte da lei de Israel apenas. Este princípio fora dado por Deus ao povo antes da dádiva da lei, na criação. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nós lemos ali que o Senhor estabeleceu a guarda do dia de sábado, de um dia em 7, na criação, quando o Senhor descansou no 7º dia. Em segundo lugar, é uma lei moral porque faz parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a síntese, o resumo do dever que Deus exige do homem em todos os tempos. E guardar um dia para o Senhor em 7 está na lei moral, nos 10 mandamentos. Em terceiro, estes 10 mandamentos são princípios irrevogáveis, princípios eternos. É por isso que o Senhor fez que estes mandamentos, ou melhor, o próprio Senhor escreveu estes 10 mandamentos em tábuas de pedra e fez com que estas tábuas fossem guardadas dentro da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, no lugar mais santo,
que representava o próprio trono e a presença de Deus no meio do seu povo. Então, a guarda de um dia em 7 faz parte destas tábuas de pedra. E em quarto lugar, que foi o assunto que tomou praticamente toda a aula da semana passada, é que os profetas, quando foram levantados pelo Senhor para trazer ao povo a palavra de Deus, relembrando-os da aliança que eles tinham com o Senhor, quando foram tirados do Egito e fizeram uma aliança com o Senhor lá no Monte Sinai, e Deus deu a eles os 10 mandamentos, os profetas corrigiam o povo, não propriamente por suas falhas em relação aos mandamentos ou aos preceitos cerimoniais. Na verdade, o povo, muitas vezes, até praticava esses preceitos cerimoniais, mas a correção que os profetas davam ao povo era pelo fato deles quebrarem os 10 mandamentos, a lei moral. E dentre as várias advertências que os profetas davam ao povo, nós vamos ver em Isaías, principalmente, em Jeremias, em Ezequiel, também em outros profetas, como Malaquias, né? Nós vamos ver duras, e Miqueias, se eu não me engano, duras e severas advertências ao povo, pelo fato deles não guardarem o dia santo, quebrarem um dia em 7. A mesma verdade nós podemos observar no período pós-exílio, quando Neemias, um reformador de Jerusalém e de Judá, foi alguém que lutou muito contra a teimosia do povo em profanar o dia do Senhor. Então nós vamos ter nos profetas a correção do povo em seu desrespeito à lei moral do Senhor, no que toca à não observância do 4º mandamento, da guarda do dia de sábado. Paramos até aí. Agora, continuando na resposta à pergunta, nós vamos ver a quem este mandamento se aplica. Só uma questão: como está sendo gravado, ao final os irmãos podem fazer as perguntas, porque a gravação não vai captar áudio e vai ficar entrecortado. Então eu vou dar a palavra para os irmãos. Está sendo gravado? Então, como está sendo gravado, as perguntas para o final. Oi? Está transmitindo, que bom. Então, na transmissão, como os irmãos não ouvirão lá na casa deles, nós vamos deixar as perguntas para o final. Eu vou encerrar a transmissão e aí eu abro a palavra para os irmãos participarem, fazerem perguntas e colocações. Então, queridos irmãos, em relação ao mandamento, nós devemos perguntar: se há uma lei moral, a quem ele obriga? Muitos têm dito, equivocadamente, erroneamente, que este mandamento de guardar o sábado, de guardar um dia na semana para o Senhor, era um mandamento somente para Israel. Já ouviram essa declaração? Não, isso é um mandamento para o povo hebreu, para os israelitas na terra de Canaã. Outros, um pouco menos, digamos assim, simplistas, porque seria um problema dizer: não, nós temos 10 mandamentos da lei moral, só que um não se aplica ao homem. Como que uma lei é moral, universal, e tendo um mandamento que não é universal? Faria sentido algum. Outros vão dizer: não, esta lei moral, ela se aplica somente aos israelitas no Antigo Testamento e aos cristãos no Novo Testamento. Também é um erro, um equívoco. Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre a aplicação da lei moral no texto tão conhecido e tão mal citado e interpretado, que é o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Geralmente, pessoas citam este texto para falar que você não precisa guardar o dia do Senhor, quando, na verdade, esse texto nos obriga ainda mais a guardar o dia do Senhor, que é o texto da palavra que o Senhor Jesus diz aos fariseus em Marcos, capítulo 2, no versículo 27. Só relembrando o episódio aqui, é uma controvérsia de Jesus com os fariseus, porque quando Jesus caminhava, passando por um campo, ele e seus discípulos, os seus discípulos naquele campo colheram algumas espigas, obviamente que não é de milho, né, porque não existia milho lá na terra de Jesus. O milho só foi descoberto, né, pela civilização quando a América foi descoberta. O milho aqui da América Central e do Norte, né?
Então era espigas de trigo, escolheram algumas espigas de trigo, tiraram os grãos, tostaram aqueles grãos e comeram trigo ou cevada, não sei. Mas milho que não era, né? A gente às vezes quando ouve as espigas mirradas de José, imagina as espigonas de milho, né? José nunca ouviu falar o que é milho, né? O egípcio nunca viu um milho na vida dele. Trigo ou cevada, algum cereal daqueles que existe na região do Oriente Médio e do norte da África, o caso do Egito. Então eles pegaram aquelas espigas e comeram, porque a lei permitia que um homem, caminhando por um campo, com fome, ele podia levar a mão, está caminhando pelo campo, tem um pezão de manga lá, ele pode levar a mão e comer quantas mangas ele quiser para se satisfazer. O que ele não pode, o que seria roubo, é ele pegar, encher uma caixa e vender para o Ceasa, ou encher um carrinho e levar para a casa dele. Mas Deus diz que qualquer pessoa, na lei do Senhor, pode comer para se satisfazer. E havendo permissão, como Boaz muito caridosamente fez com Ruth, deixando ela encher a sacola, havendo a permissão, já que ela ia levar para uma viúva, a pessoa podia até levar, se o proprietário, o dono, permitisse, colher ali para a sua subsistência. E era o que os discípulos fizeram. Só que os fariseus tinham uma forma tão legalista de interpretar o dia do Senhor, tão cheia de minúcias, que eles começaram a criticar o Senhor. E aí Jesus responde lá no versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está nos ensinando aqui? O sábado é para você, então faça dele o que você bem entender. Se você quiser se divertir, se divirta. Se você quiser estudar, estude. Se você quiser trabalhar, trabalhe. Se você quiser vir à igreja, vá. Se não quiser, não vá. O sábado é por sua causa. Não há interpretação mais incorreta do que Jesus está dizendo do que esta. É tirar o legalismo e levar o texto para o outro oposto, perigosíssimo, que é a visão libertina. Então você pode viver do jeito que você quiser no dia do Senhor, porque ele foi feito por sua causa, para você. O que Jesus está nos mostrando, meus irmãos, é simplesmente, e trazendo à memória dos fariseus, o relato da Escritura. Na ordem sequencial da Escritura, o que Deus estabeleceu primeiro? A criação do homem ou a criação do sábado? A criação do homem. Então Deus primeiro criou o ser humano. Gênesis, no capítulo 1, há o relato da criação do homem, nos versículos 26 e 27. Depois de Deus ter criado todas as coisas, Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, ele então estabelece o dia de sábado. O que Jesus está nos ensinando é que o sábado foi estabelecido por causa do homem, isto é, para que o homem o guardasse para o seu benefício. Então Jesus está dizendo: fariseus, vocês perderam a noção do porquê o sábado foi criado por mim. Do porquê o Pai estabeleceu o sábado. Não foi para escravizar o homem em regras, mas para que o homem tivesse um dia em que ele se deleitasse em Deus. Para os irmãos não pensarem que isso é uma interpretação minha, pessoal, eu vou ler aqui o comentário, do conhecido William Hendrickson, que é o mais respeitado comentarista de nossa igreja presbiteriana aqui no Brasil, uma das obras traduzidas em português mais respeitadas. Olha como ele comenta Marcos 2, 27. O homem foi criado antes do sábado. Exatamente isso. Quando Jesus diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, Jesus só está lembrando a ordem da criação. Primeiro o homem, depois o sábado. O sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem. Primeiro, Deus quer que você tire um dia em 7 para parar de trabalhar, porque Ele quer mantê-lo saudável. Lembrem-se, meus irmãos, no mundo antigo, onde as pessoas muitas vezes eram escravas, todo dia era segunda-feira. Então Deus cria este princípio moral maravilhoso, de que você não pode trabalhar, nem o seu servo, nem a sua serva, até o campo teria que ter descanso. Então Deus cria um dia para manter o homem saudável, útil, alegre. Por que alegre? Era um dia para ser vivido em família.
Percebam que as relações familiares vão se fragmentando quando não há um dia comum para a família. Então é um dia alegre. Mas principalmente, diz aqui o comentarista, um dia santo. Aí ele diz, dando-lhe condições de meditar calmamente nas obras do seu Criador, podendo deleitar-se em Yahvé e olhar adiante com grande expectativa para o repouso que resta para o povo de Deus. Então, vejam, o dia de sábado foi criado para todas essas utilidades que Deus visava trazer à humanidade. Por isso que era um mandamento. Um dia vocês vão parar. Um dia vocês não farão nenhuma obra, porque nesse dia vocês vão se dedicar ao descanso do corpo, à comunhão familiar, à comunhão da igreja, para meditarem nas obras de Deus, na criação, na redenção, e já contemplarem, antegozarem a eternidade, porque todas as obras que vocês fazem na semana, elas vão passar, elas vão acabar. Sua profissão não vai existir na eternidade, seus estudos não vão existir na eternidade. Todos estes vínculos e afazeres que nós estabelecemos em nossa vida, eles vão ser consumidos pelo tempo, mas seu relacionamento com Deus permanecerá. Então o dia é para isso. Jesus está simplesmente reafirmando o propósito do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, para o benefício do homem, físico, familiar e principalmente espiritual. Os fariseus, criando regras, perderam essa noção. Então, meus irmãos, o princípio sempre é este. Está trazendo estes benefícios? Está. Então, estou cumprindo. Não está trazendo esses benefícios? Estou quebrando. Mas nós vamos falar mais disso lá, quando chegarmos na próxima pergunta, né? Na pergunta 117, que vai tratar do como santificar. Portanto, meus irmãos, devemos nos lembrar que o sábado não é a guarda de um dia semanal, de um dia em 7, não é um mandamento apenas para Israel ou para a igreja, é um mandamento para toda a humanidade. E quando a humanidade quebra este mandamento, há consequências terríveis para a sociedade. A opressão do trabalho, a fragmentação familiar e, principalmente, ao esvaziamento de sentido. As pessoas perdem o sentido eterno, as pessoas passam a viver somente para o aqui e agora. É o que nós chamamos de mundanismo ou secularismo. Viver só para isso aqui, como se fôssemos animais apenas. Só vivemos para ter prazer, para comer, para beber, para nos divertir. A vida é só isso aqui, não há mais nenhum sentido que vá além disto. Mas o dia do Senhor nos lembra que nós somos pessoas que somos a imagem e semelhança de Deus, que temos alma eterna e a vida transcende essa existência. O Senhor, Ele estabeleceu o sábado por causa do homem. Isaías também nos mostra esta verdade em Isaías 56, verso 2, um texto até que nós já lemos, mas agora eu quero ler notando dois termos que Isaías usa ali neste versículo, Isaías 56, verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isto é, o homem que anda na justiça do Senhor, que espera a redenção e que anda em santificação, que espera a salvação e que anda na justiça, é o que está lá no verso 1. Então, quem faz isto é bem-aventurado. E o filho do homem que nisto se firma, que guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então eu expliquei essa parte final do versículo na semana passada. Nós temos aqui uma figura que nós chamamos de metonímia, quando nós pegamos uma parte por um todo. Então, Isaías resume toda a lei moral de Deus em dois princípios, sendo que o primeiro princípio é o resumo da lei moral no que diz respeito à primeira tábua, nossas obrigações para com Deus. E o segundo princípio é o resumo da lei moral no que diz respeito à segunda tábua, nossas obrigações para com o próximo. Como eu amo a Deus, como eu amo ao próximo. Então, eu amo a Deus guardando o sábado. Se eu amo alguém, eu quero ficar perto, eu quero pensar nesse alguém, eu quero usufruir da comunhão desse alguém, eu quero estar cada vez mais interessado, inteirado
em unidade com esse alguém. Então, quem ama a Deus, guarda o dia do Senhor, tira um dia para contemplar as coisas do Senhor, para adorar o Senhor, para se dedicar ao Senhor. Quem ama a Deus, aí ele de novo usa o verbo guardar, guarda suas mãos de praticar o mal ao outro. E aí ele vai falar do amor ao próximo. Percebam, a síntese das duas tábuas. Mas a quem esta obrigação é dada? E este é o ponto. É dada ao homem. Bem-aventurado o homem. Vejam, o mandamento é universal. A palavra usada aqui no versículo 2, a palavra homem, é a palavra enosh, que na língua hebraica significa o homem na sua pecaminosidade, o homem caído, o homem na sua miséria. E depois ele usa outra expressão, ele diz, aqui num paralelismo, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. E aí ele vai usar outra expressão. Esse mesmo uso destas duas expressões, homem, Enosh, filho do homem, Ben Adam. Então é outra palavra, né? A palavra homem no começo é a palavra Enosh. A palavra homem na continuação é a palavra Adam. A mesma coisa nós encontramos no Salmo 8, né? No versículo 4. Que é o homem, Enosh, que dele te lembres. E o filho do homem, Ben Adam, que o visites. Quem é Ben Adam? O homem criado. Então o que nós temos aqui é que Deus criou o homem, porque a palavra Adão é o mesmo nome do primeiro homem, Adão. É o filho de Adão. Poderia ser traduzido assim. É a humanidade criada. Deus criou a humanidade e lhe deu estas obrigações: de amá-lo, guardando o seu dia, e de amar o seu semelhante, guardando-se de fazer o mal ao próximo. E mesmo que o homem agora não seja mais um homem criado em sua condição de perfeição moral, ele é o Enosh, o homem pecaminoso, ele será bem-aventurado, agraciado, se ele obedecer isso. Então veja, em apenas um versículo, como todos esses princípios são retirados, com uma simples exegese, que é trazer os termos, traduzir os termos, interpretar os termos e entender o que os termos estão dizendo. Nós temos aqui que o homem pecador é bem-aventurado, é agraciado por Deus se ele obedece à lei de Deus. Porque Deus criou o homem para isso. O filho de Adão, o homem criado, foi feito para isso. Mas agora, já que o pecado o impede disto, ele depende da bem-aventurança do Senhor. Concluindo, queridos irmãos, à luz de Isaías 56, 2 e Marcos 2, 27, o mandamento, sendo uma lei moral, é para toda a humanidade. E quem não faz isto, peca. E por causa disto, os homens ímpios também serão julgados. É o que nós podemos encontrar em Romanos, no capítulo 1, versículo 21. Qual o motivo do juízo de Deus sobre a humanidade, tanto nessa vida, quanto na vindoura? O apóstolo Paulo vai declarar isto lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, mas eu quero especificar o que ele diz ali no verso 21. Vejam, meus irmãos, que a mesma estrutura que Isaías usa, o apóstolo Paulo repete aqui no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O que é impiedade? Falta de temor de Deus. Quebra da primeira tábua. Olha a metonímia aí. E o que é perversão? Perversão é um coração que foi feito para ser bondoso, caridoso, amável, se tornar egoísta, obstinado. Ele se perverteu, ele deixou de ser aquilo para o que foi feito. Aqui é a corrupção do pecado, é a quebra da segunda tábua. Então, porque o homem quebra a primeira tábua, ele é ímpio, quebra a segunda tábua, não ama o seu próximo, ele é perverso, ele está debaixo da ira de Deus. E como que esta ira de Deus se revela? Ou melhor, por que ela se revela? Aí no versículo 21, ele vai dando várias explicações do porquê. Vejam, ele vai dando essas razões. Versículo 19, começa com uma conjunção explicativa. Porquanto,
Versículo 20, uma conjunção explicativa. Por quê? Versículo 21, novamente uma conjunção explicativa. Porquanto? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o homem contempla a natureza, a obra da criação. Ao contemplar a natureza, o que o homem deveria fazer? Reconhecer a grandeza e a glória de Deus e lhe dar graças. Como Deus quer que nós lhe demos graças? Deus criou todas as coisas e no sétimo dia Ele o santificou, santificando o dia do Senhor. Eles não tiram um dia para o Senhor, eles não se dedicam ao culto, eles não cultuam o Deus verdadeiro, pelo contrário, eles começam a criar suas próprias divindades. É aquilo que Feuerbach, que é um filósofo ateu, um teólogo também, chamado Ludwig Feuerbach, denuncia no seu livro A Essência da Religião, que foi plagiado lá pelo Freud e pelo Marx, que a religião é o ópio do povo, dizia Marx, plagiou Feuerbach. O Freud dizia que a religião é simplesmente a projeção do desejo humano, plagiou também o Feuerbach. O que ele vai dizer? Os homens criam deuses que vão ser simplesmente a projeção dos seus desejos para cumprirem suas expectativas. É o que Paulo está dizendo aqui. E Feuerbach plagiou o apóstolo Paulo, a Bíblia, né? Eles não glorificam o Criador, não dedicam o sétimo dia para agradecer a Ele pela obra da criação. E o que eles fazem ao invés disso? Criam deuses que são seus instrumentos de execução do seu desejo. Eu quero amor ilimitado, então vou criar a divindade do amor. Eu quero poder ilimitado, a divindade do poder. Eu quero primazia e crescimento político, a divindade da política. Eu quero vencer as guerras, a divindade da guerra. Não é isso o paganismo? Qual a diferença hoje? Só não dá nome para isso, mas são os mesmos deuses. Dinheiro, sexo, poder, triunfo, sucesso. Os mesmos deuses que os homens criam e adoram estas coisas como se fossem Deus, como se estas coisas que nos dessem vida, existência, alegria, bem-aventurança, e não o Criador que nos fez. Então percebam que em Romanos 1, 21, fica claro que o juízo de Deus cai sobre a humanidade porque eles não o cultuam. E conforme nós temos aprendido nos 10 mandamentos, Deus deve ser cultuado como único, primeiro mandamento, deve ser cultuado da forma como Ele prescreve, segundo mandamento, deve ser cultuado com temor e reverência no coração, terceiro mandamento, e deve ser cultuado no dia que Ele designou, desde a criação, quarto mandamento. E aí nós vamos ver todas as consequências terríveis sobre a sociedade humana, descritas aí em Romanos no capítulo 1, no restante do texto, a partir do versículo 24. Por isso, Deus os entregou ao seu próprio coração. E aí o que o coração do homem produz? Maldade, corrupção. Portanto, meus irmãos, este mandamento não é para Israel, nem para a igreja apenas. Ele é para toda a humanidade. E fizeram bem os legisladores ocidentais quando legislaram que o domingo é um dia que deve ser um dia de descanso para toda a sociedade. Hoje o secularismo quer abolir isso, né? Um secularismo de mercado, que quer fazer dos templos para as pessoas frequentarem no dia do Senhor os templos de consumo, né? As lojas, os comércios, os supermercados, os shopping centers. É muito bom, é comodidade. Comodidade para quem vai comprar. E para quem tem que trabalhar é comodidade? E para a família que não vê a mãe e o pai é comodidade? Escravidão para quem trabalha num shopping, numa grande cidade, num dia de domingo. E a gente acha que, isso é pura hipocrisia. Não, meus irmãos, essas pessoas precisam de descanso. Essas pessoas precisam de cuidar da família delas. E, acima de tudo, elas precisam de cultuar o Deus que as criou. Então, o Ocidente constrói isso. A gente quer virar igual a China, né? Todo dia, segunda-feira, 3 dias de férias por ano, você trabalha 15 horas por dia e ganha uma miséria no fim do mês, e se reclamar, você morre. É isso que a gente quer? Porque o mundo está virando isso, o mundo secular sem o cristianismo. Sem a palavra de Deus como base da cultura. Vai virar isso. Vai reproduzir todo mundo na chocadeira, né?
fazer os clonezinhos lá. Só você que pode ter filho, você não, uma eugenia. E vai virar esse mundo louco. Esse mundo lá do Huxley, né? O admirável mundo novo, o mundo lá do 1984, George Orwell, né? Tudo manipulado por uma elite que vai usar todos os meios tecnológicos para colocar todo mundo no cabresto. A Bíblia fala do que é isso, né? Chama-se o espírito do anticristo. Porque o mundo se torna o seu próprio Deus. As pessoas passam a viver e adorar esse sistema escravizador. Não, Deus quer que nós paremos um dia da semana para contemplar as maravilhas da criação, as maravilhas da redenção, para descansarmos o nosso corpo, para estarmos com a nossa família e principalmente para darmos graças a Ele por todas as bênçãos que Ele nos dá. Porque nós podemos parar um dia e mesmo assim Ele continua nos abençoando. Não é porque eu vou ficar um dia sem trabalhar que Deus não vai me dar o pão. Não é porque eu vou ficar um dia sem estudar que eu vou perder meu curso. Não. Deus continua abençoando. Aos seus amados Ele dá enquanto descansam, enquanto dormem. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos responder essas alegações de que o dia do Senhor, um dia em 7, o sábado do Senhor, não é para toda a humanidade, demonstrando que essas alegações baseiam-se em uma descrença em relação à inspiração bíblica. Em não compreender que a Bíblia é a palavra de Deus e que os 10 mandamentos, do qual o sábado faz parte, como o quarto mandamento, é uma lei moral. E se nós quebramos um dos princípios da lei moral, nós quebramos toda a lei, porque esses mandamentos estão interligados, eles formam uma unidade, eles não podem ser arbitrariamente segmentados pelo homem. Então devemos reiterar, é um mandamento para toda a sociedade humana. Qual é o princípio que nós devemos então observar aqui? O princípio moral que Deus deu a toda a sociedade humana, desde a criação, que agora não envolve o princípio cerimonial que é dado especificamente para Israel, porque Deus não disse assim para Adão: Adão, você vai guardar um dia em 7 para descansar, e no primeiro mês você vai guardar uma Páscoa, e lá no 4º mês você vai ter o dia de Pentecoste, lá no 7º mês o dia de expiação. Vejam, estes outros sábados, eles são apenas dados a Israel, como lei cerimonial, como didatismo de Deus ensinando Israel a esperar o Messias. Mas o princípio universal é dado à humanidade, pelo representante primeiro da humanidade, que foi Adão. E qual foi o princípio estabelecido na lei moral? Vamos ver lá em Êxodo de novo, em Êxodo 20, para nos determos ao texto bíblico, né? Êxodo 20, o versículo de número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí nós achamos assim, Deus deu um memorial. Sim, deu um memorial por quê? Porque você geralmente não vai esquecer que matar alguém é pecado. Geralmente nós não esquecemos que adulterar é um pecado, mas nós temos um coração tão corrompido que nós esquecemos de dedicar o nosso tempo a Deus. Então Deus diz: lembra-te, santifica, trabalhe e não faça obra alguma. Aí o não, a negativa que aparece nos demais mandamentos, vai aparecer no verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Veja, é muito claro, a parte negativa é acrescentada à positiva. É um mandamento tão enfático que ele pega o homem dos dois lados. Faça isso, santifique, e não faça isso, não trabalhe. Para ficar bem claro, por que Deus quis ser tão explícito, tão claro neste mandamento, como ele não foi nos demais? Porque este é o mandamento que nós mais tendemos a quebrar. Há uma tendência enorme de quebrarmos este mandamento. Então, santifique e guarde o meu dia, e não faça nenhum trabalho. Então há aqui a proibição. O princípio é: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, tudo aquilo que pertence a você, seu lazer, seu estudo.
seu trabalho secular, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, nele não trabalhe, não faça nada que é teu, que é tua obra. Este é o princípio do sábado é que devemos santificar, isto é, santificar vem da palavra santo, que sabemos que a etimologia é separar. Separar este tempo, este dia, somente para as coisas do Senhor, um dia inteiro entre 7. Este é o mandamento que está aqui. Agora, existem pelo menos 3 erros de interpretação desse mandamento, que eu quero deixá-los explícitos. Primeiro erro, a guarda fracionada. Não, Deus quer que eu guarde um dia em 7, então eu posso guardar 1/7 do meu tempo para o Senhor. Está dizendo para eu guardar 1/7 do meu tempo para o Senhor? Não, mas tem gente que acha que é assim. Eu vou tirar tantas horas na segunda, tantas horas na terça, tantas horas na quarta. Quando for ver, eu guardo mais do que um sábado. É mesmo, irmão? Quais as horas que você tira? Eu descanso, né? Eu deito às 10, acordo às 7, então já guardei uma parte do sábado, da segunda para a terça. Aí na terça para quarta eu faço a mesma coisa. Então, formas de tentar burlar a palavra de Deus para adequá-la ao meu coração, nós vamos encontrar pessoas que vão dizer isso. Não, eu tenho meus tempos de oração, esse é meu sábado. O momento que eu tiro de oração vai dar mais do que um dia. O meu descanso, eu tiro o descanso durante a semana. Deus não disse para você tirar um período de dízimo ou de 1/7 do seu tempo na semana para o Senhor. Ele diz, um dia em 7, um dia inteiro é do Senhor. Segunda forma de interpretar equivocadamente o princípio é a guarda parcial, que é muito comum em nossos dias, era muito comum na Igreja Católica Romana, se tornou agora comum entre os protestantes, os evangélicos. Eu fui no culto, guardei o dia do Senhor. Deus não falou, esse dia você vai no culto, você vai ao meu santuário, ou à sinagoga, ou ao templo, e guardou o dia. Não, falou que é o dia inteiro, não trabalharás um dia. O dia inteiro. Está falando aqui que é só ir no culto, guardou? Eu fui na escola dominical e no culto, cumpri minha obrigação. Não, sua obrigação é o dia inteiro para o Senhor. Mas se em algum momento do dia eu não cumpri minha obrigação, eu não me dediquei ao Senhor, meu irmão, pecado, pronto, confessa, pede perdão e peça para o Senhor te mudar. Simples, pecado é assim que se lida com ele. Arrependimento, confissão, nova obediência. Mas é difícil, Pessoas que lutam contra um vício, por exemplo, o vício da pornografia, eles vão ter que lutar contra os seus desejos. Ele pode falar, tem 2 meses que eu não vejo uma pornografia no computador, na internet. Mas já veio pensamento na mente dele. Aí ele luta contra os pensamentos. Ele já teve desejo de ter olhares impuros. Será que os olhares impuros e os pensamentos não são pecado? Só porque ele não foi lá e levou a coisa à última instância? Pessoas que são cobiçosas. Eu cobiçava e se a pessoa desse bobeira eu pegava para mim. Mas agora já tem anos que eu não pego nada dos outros para mim. Mas eu cobiço. Eu seco a roupa do outro lá que até rasga. Se tem a cobiça, se tem um desejo de ter aquilo que não é teu, se tem a inveja daquilo que não é teu, se tem um descontentamento com aquilo que Deus te deu, pecado. Então, o pecado, ele tem sua raiz. Nós vamos, meus irmãos, quebrar o dia do Senhor neste nível, talvez não tão grosseiro, não tão radical, todos os domingos, várias vezes. Pode ter certeza. E todos os domingos você vai terminar, você vai se iniciar no dia falando, Senhor, me ajude a santificar o seu dia. E vai terminar o dia agradecendo, Senhor, te agradeço porque eu consegui fazer isso e isso no seu dia, mas te peço perdão porque nisso eu falhei. Eu quebrei o teu mandamento, porque eu não guardei esse dia. Meus irmãos, qual é o grande mandamento da lei moral de Deus, da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você consegue fazer isso pelo menos 1 minuto no seu dia? Amar Deus com tudo que você é, por um instante? Se você falar que consegue, eu vou falar que você é mentiroso, porque nenhum de nós consegue. Nós naturalmente amamos a nós mesmos, mais do que a Deus. O dia do Senhor é um dia para eu me dedicar totalmente ao amor a Ele.
Eu não consigo fazer isso. Ah, mas Deus dá um mandamento que é impossível? Sim, porque o mandamento impossível expressa a santidade de Deus, expressa o que Deus nos criou para sermos e se tornou impossível por causa do pecado. Mas Cristo cumpriu perfeitamente para que Ele fosse o sacrifício perfeito pelo nosso pecado, para que nele nós tenhamos o perdão e para que pelo Espírito dele Deus vá nos aperfeiçoando até a plena glorificação. Isso é a mensagem do Evangelho. Menos do que isso não é Evangelho. Evangelho que não fala que você é pecador, que Cristo te redimiu dos seus pecados e que você deve viver em obediência a Deus até a glorificação, é um evangelho aleijado. Nós temos que guardar um dia em 7. Outro equívoco, além da guarda fracionada e da guarda parcial, é a guarda do dia opcional. O meu sábado é terça-feira, porque é o dia que eu folgo. Não há um dia opcional. Deus claramente no Antigo Testamento apontou. O dia é o 7º dia da semana. E nós temos a evidência do Novo Testamento, que no Novo Testamento Deus de novo apontou. O dia é o 1º dia da semana. Por que, meus irmãos, não pode ser opcional? Porque é um dia em que o povo de Deus deve se dedicar ao culto ao Senhor. Como nós vamos fazer um culto para cada um? Então, segunda-feira vai ter o culto para os crentes que guardam a segunda. Terça-feira, o culto para os crentes que guardam a terça. E assim por diante. Na antiga aliança, Deus estabeleceu o 7º dia. Na nova aliança, Deus instituiu o 1º dia da semana. Então vejam, o princípio é guardarmos um dia em 7. A guarda desse dia é integral e não fracionada, nem parcial. E a guarda é do dia que o Senhor escolhe, não do dia que nós escolhemos. E qual o dia da semana deve ser guardado? Fica claro no mandamento, no versículo 10 de Êxodo 20, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Percebam que aqui é uma distinção do conceito sábado para o dia da semana. Na maioria das línguas, por causa da nossa cultura ocidental, das línguas ocidentais, nossa cultura que é judaico-cristã, o 7º dia da semana chama-se sábado. Mas isso não é em todas as línguas. Uma língua muito conhecida de todos nós, que é o inglês, o dia não se chama sábado, chama-se dia de Saturno. Uma rememoração ao sábado pagão dos romanos, né? A Saturne, que era o nome do 7º dia no calendário romano. Aqui Deus está dizendo que o sábado, o princípio de um dia em 7, é moral, mas para o judeu eles deveriam guardar que dia? O 7º dia. O 7º dia é meu sábado para vocês, Israel. Vocês vão guardar o 7º dia. Deus, no Antigo Testamento, estabeleceu o 7º dia como o dia que o judeu deveria guardar. Por quê? Qual o motivo disto? Vamos relembrar lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Porque era um dia para o povo de Deus relembrar as obras da criação. Então, o que eles deveriam relembrar? Deus criou todas as coisas, e no 7º dia ele descansou da sua criação. Meus irmãos, isso significa que no 7º dia Deus ficou ocioso? Ele parou de trabalhar? De forma nenhuma. O que Jesus fala do trabalho do Pai? Lá em João, no capítulo 5. João, capítulo 5. No versículo 18. Deixa eu ler aqui rapidamente. Desculpe, versículo 17. Mas Jesus lhes disse aos judeus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se Deus parasse de agir um instante, o mundo deixaria de existir. Porque Deus é que governa todas as coisas existem por causa dele, ele as sustenta, e todas elas subsistem pelo seu poder.
Se nós tivéssemos tempo aqui de ler todo o Salmo 104, que é um salmo que exalta Deus pela obra da providência, nós veremos isso claramente. Lá nos versículos 29 e 30, é dito que Deus envia o seu Espírito e Ele renova a face da terra. Todas as coisas esperam dEle. Todas elas são criadas pela sua mão, são renovadas pela sua mão. Se Ele não está constantemente agindo na obra da criação, tudo morre, diz lá o salmista. Os animais, os seres humanos, os astros, tudo depende da ação de Deus. Então, o descanso de Deus aqui é um descanso relativo. Ele está dizendo, a criação acabou. Agora começa a minha obra depois da criação, qual obra de Deus começa? Deus faz o seu decreto na eternidade, Ele cria e depois, quem fez catecúmeno comigo tem que saber disso, senão eu que falhei. Quem não fez, aí eu já não sei se viu isso, né? Quais são as obras de Deus? Seu decreto, a criação e a providência. O que é a providência? O que é a obra da providência? É a maneira como Deus governa e mantém todas as coisas que Ele criou. Então, o sábado é nós descansarmos na providência de Deus. Por isso, o sábado, no 7º dia, apontava para a obra da providência de Deus, que governa o mundo, que dá ao homem, pelo seu trabalho, o alimento, e que dá ao homem a perspectiva de algo maior, da sua própria presença, da sua própria glória. Mas, meus irmãos, além do sábado semanal relembrar a criação, para que os homens contemplassem as obras de Deus e agradecessem a Deus pelo cuidado providencial deles, lembrem de Romanos 1:21? Qual é o pecado da humanidade? Não reconhecem a glória do Deus Criador e não agradecem pelo que Ele faz por eles. Nós achamos estranho quando coisas ruins nos acontecem, não é assim? Fulano, tão novo, foi diagnosticado com câncer, mas nós não achamos assim, fulano tão novo, cheio de saúde. O surpreendente é a gente ter saúde. Porque o que nós merecemos é a morte, a gente não merece ter saúde, não. O surpreendente é ter uma casa para morar. O que a gente merece é morar nas trevas eternas. O surpreendente é ter uma família que nos ama. Porque a gente merece é estar sozinho, isolado e desprezado. Tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, é o reconhecimento que a Bíblia nos ensina a ter pelas palavras do profeta Jeremias em Lamentações. Quero trazer à memória, Lamentações tão conhecido, né? 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias são grandes, elas se renovam a cada manhã sobre nós. Então o que deveria nos surpreender é que nós, sendo corruptos e maus, temos tantas coisas boas e algumas ruins. E algumas coisas ruins que servem para nos lembrar, olha, há um destino eterno, você vai ter que prestar contas. E as coisas boas servem para quê? Também para nos lembrar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 2, verso 4, que a longanimidade, a tolerância e a bondade de Deus são para nos conduzir ao arrependimento. Para que você fale, eu não mereço nada disso, por que Deus está me dando isso? Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou ingrato demais. Portanto, meus irmãos, o princípio de guardar o 7º dia se baseia no fato de Deus ter criado o mundo em 6 dias e agora o estar governando. Mesmo nós sendo pecadores, Deus continua governando o mundo, nos dando a chuva, nos dando o sol, nos dando o alimento, sendo providente, nos dando todas as coisas necessárias à nossa manutenção. É 2:4, Romanos 2:4? Não, então deve ser 3:4. Oi? Isso, Romanos 2:4. Veja, a bondade de Deus deveria nos conduzir ao arrependimento. Isso mesmo, 2:4. Ou desprezas a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então nós devemos olhar para os bens que Deus nos dá e sermos gratos e nos arrependermos. Eu não mereço nada disso. Eu contemplo as coisas boas que Deus me dá, e o melhor dia para fazer isso é no dia do Senhor. Eu falo, Senhor, eu não mereço nada disso, eu sou um miserável.
mereço nada disso. Tem misericórdia de mim e eu te agradeço pelo que o Senhor me dá. Mas o nosso coração é tão egoísta, é tão amante de si mesmo, que nossa tendência natural é estranhar as coisas ruins e achar que é normal as coisas boas. Mas de onde vêm as coisas boas? Da providência de Deus. E de onde vêm as coisas ruins? Da providência de Deus. Então a reação correta é ser tal como foi Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse dia nos lembra da providência de Deus, por isso que é o 7º dia. Mas mais do que isso, vamos perceber agora como Moisés trabalha esse mandamento agora, não numa repetição apenas, mas num sermão. Irmãos queridos, Moisés, ele, antes do povo entrar na terra prometida, antes do povo herdar Canaã, aquela geração que cresceu e nasceu no deserto, ele faz alguns sermões. E ele haveria logo em seguida de passar a autoridade para Josué, que já havia sido apontado por Deus como líder do povo. E nestes sermões, num destes sermões, ele relembra como Deus deu a lei a eles. Mas lembrem, isso é um sermão, por isso que há algumas diferenças. E ao colocar essas diferenças, Moisés está aplicando o sermão à vida do povo. E percebam que ele coloca algumas diferenças, principalmente no 4º mandamento. Se você abrir Êxodo 20 e comparar com Deuteronômio 5, você vai perceber que Moisés, intencionalmente, pelo Espírito de Deus, ele coloca algumas diferenças nesse sermão. Os 10 mandamentos registrados é o que está em Êxodo 20, mas aqui ele faz umas aplicações de Êxodo 20. Olha o que ele fala lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 15. Ele vai dizer no verso 14, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro, das tuas portas para dentro. Portas aqui não é porta da casa, é porta da cidade. Por isso que nós vamos ver Neemias, Jeremias, Ezequiel, sempre falar que as portas tinham que estar fechadas. Aqui é a vida pública, não é a vida privada. Então, das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, vejam, isso aqui é um acréscimo. É uma aplicação do sermão. Por que Deus fez isso? Aqui Moisés é como se ele fizesse um parêntese. Porque Deus quer que também você ensine aqueles que estão sendo liderados por você a honrarem a Deus mais do que a você mesmo. A valorizarem a Deus mais do que o dinheiro e o salário. Porque quem sustenta é Deus, usando o salário, usando o emprego, usando os meios. Mas quem sustenta o homem é Deus. Aí ele diz no verso 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então aqui ele não lembra da criação, ele lembra do Êxodo. Ele lembra do Êxodo. Meus irmãos, um dos pecados mais comuns do povo, quando saiu do Egito, era quebrar o dia do Senhor. Acordavam no sábado de manhã, o que eles faziam? Vamos colher maná? Vamos. Sara, Rebeca, é nome judaico, não é minha esposa não. Sim, Abraão, sim, Judá, sim, Salmão, pega lá a bacia, pega lá o balaio, vamos colher maná. Aí Deus diz, esse povo, até quando, Moisés? Eu vou ter que ter paciência com esse povo não confia em mim. Eles não entenderam que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca, disso viverá o homem. Fui eu que tirei eles do Egito, da terra da servidão, para que eles descansem em mim. Para que eles lembrem-se que eu sou fiel, que eu cumpro as minhas promessas, que as promessas que eu fiz a Abraão, de que faria dele uma numerosa multidão, elas já se cumpriram diante deles, e a promessa que eu fiz a ele, que daria a ele a terra das suas peregrinações, estão prestes a se cumprir. Moisés está aplicando, e ainda falta uma grande e preciosa promessa, que é o grande sábado, que é o descanso real do meu povo, o descendente de Abraão, o Messias. Até quando? Então vejam, ao relembrar do Êxodo, eles tinham que lembrar que Deus estava cumprindo as etapas da sua promessa feita a Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3, mas faltava a última e principal etapa. Deus fez do ventre estéril de Sara uma numerosa multidão. Moisés está falando para essa multidão.
Deus vai dar para os peregrinos e forasteiros que andavam errantes em uma terra aversa a eles, em uma terra inimiga, donos daquela terra. Eles vão entrar agora com Josué e vão conquistar Canaã, a terra da promessa. E deste povo que vai habitar nessa terra, Deus vai enviar o descendente de Abraão, no qual serão benditas todas as famílias da terra. Ainda resta um descanso, ainda há um sábado, por isso que vocês vão guardar o 7º dia. Então, o dia 7º era um sinal para a humanidade antes de Cristo e para Israel, de que Deus é o Deus da providência, e de que na sua providência especial, Deus enviaria o pleno cumprimento da promessa de restaurar o homem à sua comunhão, através de um descendente da mulher, de um descendente de Abraão, que é Cristo. Então percebam que o apontamento para o futuro, para o último dia da semana, é um sinal para Israel. E isto é declarado na própria lei. Lá em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 14, em Êxodo 31, 14, quando a guarda do dia de sábado, o 7º dia, é colocada para o povo, esta verdade é declarada. Vou começar lendo ali do verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, o Senhor diz isso a Moisés, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Eu disse que geralmente a expressão sábados refere aos sábados cerimoniais, mas aqui, devido à concordância e devido ao contexto, sábados aqui refere-se ao dia de sábado. Por quê? Ele não diz que os sábados são sinais, ou é sinal. Os sábados é sinal. Ficou até estranho, né? Mas ele está falando do dia de sábado especificamente. E no verso 14 ele vai citar o sábado no singular. Portanto, guardareis o sábado. Que sábado é esse? Um dia em 7. Porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias, aí no contexto fica mais claro que a referência ao princípio moral. 6 dias se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelos que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Então, Deus manda guardar o sábado, princípio moral, mas diz que a guarda do sábado no 7º dia é um sinal. O que significa essa palavra sinal? Que aparece aí no versículo 13, e depois esse texto vai ser repetido em Ezequiel, no capítulo 20, nos versículos 12 e 20. Sinal é uma realidade, ou deixa eu reiterar, sinal digamos assim, um símbolo, um memorial que aponta para uma realidade espiritual. Então, a guarda do sábado no 7º dia é para Israel um símbolo de uma realidade superior e espiritual que Deus ainda traria. E Ezequiel explicita o que significa guardar no 7º dia. Se os irmãos abrirem Ezequiel no capítulo 20, nos versículos 12 e 20, quando Ezequiel está citando exatamente o texto aqui de Êxodo 31, Ezequiel vai falar por que o sábado é um sinal. Ezequiel 20, versículo 12, e depois o versículo 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Então, Ezequiel está interpretando Êxodo 31. Entre mim e eles. Então, é um sinal entre Deus e o povo de Israel, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus está dizendo, o sábado é um sinal que aponta para a obra que eu farei de santificar o meu povo. Meus irmãos, quando um israelita pecava e eles precisavam ser santificados, purificados dos seus pecados, o que Deus mandou eles fazerem? Ir lá, sacrificar um animal, ir até o sacerdote, confessar o pecado, colocar a mão sobre a cabeça do animal, o animal seria sacrificado como substituto deles e eles então teriam uma promessa de perdão.
Mas o sangue daquele animal trouxe perdão? Não. O autor da Epístola aos Hebreus diz que o sangue de animais não pode expiar pecado. O que eles tinham naquele ritual? Apenas uma promessa de perdão, que Deus traria alguém que tiraria o pecado deles. E o sábado é um sinal de que Deus é o Deus que o santifica. Como que Deus santificou Israel? Quando Deus enviou o seu filho para morrer na cruz. E quando o Filho de Deus foi visto pelo último profeta do Antigo Testamento, que era João Batista o identificou da seguinte forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um sinal da obra de Cristo, o guarda do dia sétimo. Versículo 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós temos um resumo da principal promessa da aliança da graça. A comunhão perdida pelo pecado, pela queda de Adão e Eva, ela é prometida ao homem novamente através do novo representante, Cristo. De maneira que em Cristo, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, e Ele habita no nosso meio. Aqui é um resumo dessa promessa: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu habitarei no meio de vós. Então, o sábado, no dia sétimo, é um sinal da plena reconciliação. Quando essa reconciliação foi dada? Quando de fato Israel se tornou povo de Deus? Ah, pastor, Israel sempre foi povo de Deus. Será que foi? Vocês já leram o livro de Oséias? Que Deus falou: esse menino aí, filho seu, Oséias, com Gomer, vai chamar não meu povo. Meus irmãos, Israel se torna povo de Deus de fato. Eles eram povo de Deus pela fé na promessa do Filho que viria. Mas o povo de Deus é realmente estabelecido quando Cristo disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, o cálice da comunhão. Ali há de fato comunhão entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, essa comunhão ela estava baseada em promessas. Quando Cristo veio, essa comunhão está baseada em uma realidade. O véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Não há mais separação de Deus e do seu povo. A presença de Deus, que no Antigo Testamento estava circunscrita ao Santo dos Santos, e não podia ser contemplada por ninguém, agora ela é dada a todos pela dádiva do Espírito Santo. Então percebam, a guarda do sétimo dia como sábado é um sinal para Israel. Um sinal da vinda de Cristo para purificá-los do pecado, um sinal da vinda de Cristo para realizar a comunhão do homem com Deus. Eu quero finalizar só trazendo aqui o comentário de Deuteronômio, capítulo 5, que nós acabamos de ler, né, antes de lermos estes dois últimos textos sobre o sétimo dia, das mudanças, ou melhor, das aplicações que Moisés faz ao apresentar novamente ao povo o quarto mandamento. Então veja só, a razão apresentada no versículo 15 para a observância do sábado é diferente daquela apresentada em Êxodo 20, verso 11. Aqui o propósito é a recordação da libertação do Egito. Se Israel recordasse seus próprios dias de servidão, seria estimulado a tratar com misericórdia qualquer homem, mulher ou animal envolvido em serviço diário. Em Êxodo, a razão oferecida é que o sábado fora um dia santo desde a criação. Havia, assim, duas boas razões para a guarda do sábado. E este mandamento tem sido seguido também pelos cristãos, né? Agora, no primeiro dia da semana. É interessante, então, percebermos, meus irmãos, que o princípio moral da guarda de um dia em sétimo é eterno, é perene. E que, para o povo hebreu, para o Antigo Testamento, esse dia era o sétimo dia da semana, porque Deus instituiu o sétimo dia como um sinal das bênçãos futuras que Ele daria a Israel e um sinal da providência dEle, que começa a agir após a criação. Outro detalhe, para eu encerrar agora, em Deuteronômio 5, o Senhor dá uma ênfase que não aparece no mandamento original. Uma ênfase da pregação de Moisés, que também é inspirada.
Não sei se os irmãos perceberam, mas abram lá Deuteronômio 5. É importante lembrar dessa ênfase que Moisés faz aqui na sua pregação. Versículo 12. E eu vou pedir que outro irmão abra lá em Êxodo. Eu tenho aqui, Êxodo 20, versículo 8. Olha como está em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas há uma tendência nossa de achar que este lembrar é opcional. Veja como então Deus usa Moisés para corrigir esse equívoco. Versículo 12 de Deuteronômio 5. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, da maneira como Deus te ordenou. É uma ordem. E veja, meus irmãos, que essa ideia de ordem, ela é repetida no final do versículo 15. Versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Na abertura do mandamento e no fechamento do mandamento, na pregação de Moisés, relembrando este mandamento, ele enfatiza, é uma ordem, é uma ordem. 2 vezes. Por que ele tem que dar essa ênfase? Porque o povo de Israel quebrou este mandamento no deserto. O povo de Israel quebrou este mandamento em Canaã. O povo de Israel haveria de quebrar esse mandamento no exílio. O povo de Israel haveria de quebrar esse mandamento quando voltassem do exílio. O povo do novo Israel de Deus, que é a união dos judeus crentes com os gentios crentes, tem insistido em quebrar esse mandamento. Então lembrem-se, o Senhor te ordenou. Não é opcional, é uma ordem. Vou parar por aqui. Semana que vem eu falo, porque aqui agora é o 8º dia, né? Ou melhor, o 1º dia da semana, e não mais o 7º dia, o dia que devemos guardar. Alguma pergunta? Queridos irmãos que acompanharam a transmissão, que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar a transmissão. Quando encerrar aí, eu peço aos meninos da mídia que levantem a mão em positivo.